Irmãos, bom dia. Estamos iniciando a nossa quinta aula de Escola Bíblica Dominical. Não é? O nosso estudo está baseado na carta de Paulo à igreja de Efésios. Hoje nós vamos estar estudando os versículos do capítulo 2, os versículos de 11 a 22. Não é? E nós vamos ver aqui a formação de uma nova sociedade, não é? Deus formando uma nova sociedade. Por que a gente diz que é uma nova sociedade? Na aula passada, nós pudemos ver ali nos capítulos de 1 a 10 que o Filho do Homem, não é, ele é tratado como um ser alienado de Deus. Não é? Então, Paulo vai dizer ali que todos nós, não é, estávamos mortos, né? No versículo 1 do capítulo 2, ele já começa dizendo: estando vós mortos, não é, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí eu até destaquei, vou destacar hoje de novo, que Paulo aí vai se incluir, não é, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí eu falei, Paulo se incluiu e agora ele nos inclui. Não é? Então, a gente vê aqui que Paulo enfatiza esse ponto, que todos nós, não é, estávamos alienados, não é? Éramos pessoas separadas de Deus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não é? E por natureza éramos filhos da ira. Agora, nos versículos de 11 a 22, Paulo vai dizer que os gentios, não é? Paulo vai retratar como estando alienados uns dos outros, porque judeus e gentios não se comunicavam, não havia, não é, ali comunhão, não havia nenhum tipo de ligação, não é, entre sociedades judaica e gentia. Não é? Os judeus, eles tinham problema com os gentios, não é? Porque a questão toda partia ali do judeu, porque o judeu ele se via como pessoa, como povo separado, como povo santo. Então ele entendia essa separação que Deus havia feito, só que em determinado momento ele passou a usar isso como um preconceito para se relacionar com os outros. Eu vou ler um texto aqui de William Barclay e os irmãos vão entender a forma como a sociedade judaica via e entendia os gentios. O texto fala o seguinte: o judeu tinha desprezo imenso pelo gentio. Os gentios, diziam os judeus, foram criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno. Deus, diziam eles, ama somente a Israel, dentre todas as nações que fez. Não era nem sequer lícito prestar ajuda a uma mãe gentia na sua necessidade mais urgente, porque isso seria apenas trazer outro gentio para o mundo. Então, uma mulher grávida que estivesse ali na hora de dar à luz e ela precisasse de auxílio, de ajuda, o judeu não dava, porque seria um erro trazer mais um gentio para o mundo. Até a vinda de Cristo, os gentios eram um objeto de desprezo para os judeus. A barreira entre eles era total. Se um rapaz judeu se casasse com uma moça gentia, ou uma moça judia se casasse com um rapaz gentio, era realizado o enterro simbólico da moça ou do rapaz judeu. Semelhante contato com o gentio era equivalente à morte. Então, Paulo começa o capítulo 2 falando da alienação do homem com Deus. E aí, tanto judeus como gentios, todos nós estávamos separados de Deus pelos nossos pecados, não é? Então, o salário do pecado é a morte. Não é? Paulo vai dizer também, todos nós andávamos, o texto da Bíblia vai dizer, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Não é? Mas o Senhor fez cair sobre nós, sobre ele a iniquidade de todos nós. Então,
todos nós estávamos desgarrados, todos nós estávamos alienados, tanto os gentios como os judeus. E aqui nessa segunda parte, a partir do versículo 11 do capítulo 2, Paulo vai dizer que além da alienação com Deus, os gentios, eles ainda sofriam uma outra alienação, que era a alienação, não é, em termos de sociedade, era a alienação entre gentio e judeu, porque o judeu, não é, ele via o gentio com preconceito, com escárnio, né? Quer dizer, o gentio foi criado por Deus para ser combustível do inferno. Não é? E se o meu filho casa com uma mulher gentia, então eu sepultei meu filho, eu sepulto meu filho, porque é como se aquele menino ali estivesse morto, não é, para aquela família. Daí a gente consegue, né, ver a dimensão de tal preconceito que existia naquela época. Dentro do hoje, não é, dentro da nossa sociedade, dentro da realidade em que nós vivemos, é muito difícil nós alcançarmos, não é, essa diferença, mas ela é real. O historiador, não é, Flávio Joséfo, ele falando aqui da parte do texto. Aliás, antes da gente falar do Flávio Joséfo, né, vamos ler ali o texto, não é, que é a razão de ser do nosso estudo de hoje. Né, o texto diz o seguinte: os judeus e os gentios são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, né? Olha aí o detalhezinho, né, de Paulo ali cutucando, né? Quer dizer, vocês são chamados circuncisos, né? Vocês são chamados em circuncisão por aqueles que são circuncisos. Mas circuncisos de que forma? Circuncisos por mãos humanas, né? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, olha aí a alienação, e estranhos à aliança da promessa. Vocês não faziam parte da aliança, não é? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse versículo ele nos faz assim antever, não é? Pensar no que era a vida de um gentio na época antes de Cristo, antes da vinda de Cristo, né? O que era não nascer em Israel. Porque você estava separado, né, da comunidade de Israel, não fazia parte da promessa, não tinha esperança e sem Deus no mundo. Que terrível, não é? Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados, não é, pelo sangue de Cristo. Jesus vai dizer, ele veio para os seus, né, mas os seus o rejeitaram. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então ele vai dizer que agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma das ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem e fazendo a paz. É por isso que nós dizemos que esse texto aqui é a nova sociedade formada por Cristo, né? Porque ele está dizendo que Jesus, não é? Mas agora em Cristo Jesus, versículo 13 de novo, vós que antes estáveis longe, vocês que estavam alienados, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então agora judeus e gentios foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, de gentio e judeus, ele fez um. E ele derrubou o muro da separação que estava no meio, não é? A inimizade. E aí sim, eu vou ler o texto aqui de Flávio Joséfo explicando o que era esse muro da separação. Não é esse muro da separação que tinha lá no templo em Israel. O templo reformado, não é, por Herodes. Não é Covid não, eu só engasguei. O famoso historiador judaico Joséfo descreve esta barreira nas suas duas obras. Em Antiguidade, não é, uma obra de Flávio Joséfo, ele escreve que o templo era cercado por uma parede de pedra para formar uma divisão com uma inscrição que proibia qualquer estrangeiro entrar naquele recinto sob pena de morte. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo é um pouco mais explícito,
porque ele vai dizer que havia uma divisão feita de pedra inteiramente ao redor, cuja altura era de 3 côvados, sua construção era muito elegante, sobre ela havia pilares a distâncias iguais, declarando a lei da pureza. Alguns com letras gregas, outros com letras romanas, alertando que nenhum estrangeiro entrasse naquele santuário. Durante os últimos 100 anos, 2 das notificações gregas foram descobertas. Uma em 1871 e outra em 1935. A primeira mostra no Museu de Istambul é uma tábua de calcário branco com a largura de quase 1 metro. Seu texto é precisamente o seguinte: nenhum estrangeiro poderá passar além da barreira do recinto ao redor do templo. Quem for achado assim fazendo, terá que culpar a si mesmo pela sua morte que se seguirá. Paulo conhecia bem o fato por experiência própria. Cerca de 3 anos antes, dele escrever a carta aos Efésios, ele mesmo quase foi linchado por uma turba judaica furiosa que pensou ter ele levado um gentio consigo para dentro do templo. E é interessante que este era um efésio, com o nome de Trófimo. Esta, pois, é a situação histórico, social e cultural de Efésios 2. Embora todos os seres humanos estivessem alienados de Deus por causa do pecado, os gentios, eles estavam também alienados do povo de Deus. E pior, até mesmo do que esta dupla alienação, da qual a parede do templo é um símbolo, esse trecho aqui que eu li, escrito por Flávio Joséfo, retratando ali o muro. Então, ele está dizendo que aqui, essa parede do templo era um símbolo da inimizade e da hostilidade ativa em que ela irrompia continuamente, entre a inimizade entre os judeus e gentios. A inimizade entre o homem e Deus e a inimizade entre os gentios e os judeus. O grande tema de Efésios 2 é que Jesus Cristo destruiu as 2 inimizades. Ambas estão mencionadas na segunda metade do capítulo que nós vamos estar estudando hoje. Eu não sei se os irmãos entenderam bem a parte aqui, porque eu acabei fazendo muita leitura, mas o que Paulo está dizendo aqui é que, na primeira parte do capítulo, ele diz que havia uma alienação, uma separação do homem de Deus, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos chamados filhos da ira, E Paulo ali, ele se coloca, primeiro ele está falando para os gentios, Depois ele se coloca, depois ele diz aos outros também, Então, como também aos demais, no versículo 3. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, ele também nos coloca, todos nós, Se bem que nós estávamos desde o início, porque somos gentios, Dentro desse contexto aqui, seríamos gentios. Agora, Paulo vai começar a falar que os gentios, além de estarem alienados de Deus, também estavam alienados do povo de Deus. Eles não faziam parte da aliança, não era o povo da promessa. E aí ele começa a relacionar, no texto aqui que eu li, falando que pior do que a dupla alienação que os gentios viviam, a alienação de Deus e a alienação do povo de Deus, era a inimizade e a hostilidade ativa em que ela irrompia continuamente. Então, pior do que estar alienado de Deus, pior do que não fazer parte do povo de Deus, era a inimizade do povo de Deus com relação aos gentios. E aí o texto vai dizer que em Cristo nós formamos uma nova sociedade, onde não há separação entre os judeus e gentios. Mas você já parou para pensar no tipo de inimizade, no tipo de separação que muitas das vezes, como crentes, como servos do Senhor, nós fazemos? Você já parou para pensar que a gente fala, as pessoas que são do mundo, como se nós fôssemos seres extraterrestres, porque se você não é do mundo, então você é um extraterrestre, não sei o que você está fazendo aqui. Nós falamos também assim,
os pecadores, como se nós não fôssemos pecadores. Do momento que aceitou a Cristo, você nunca mais pecou? Então, são às vezes, expressões que nós comumente usamos no nosso meio e que detonam o nosso preconceito, a nossa separação com relação às outras pessoas. Então, elas sofrem por estarem alienadas de Deus, porque se elas não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, elas de fato estão separadas, elas ainda estão no mundo, elas são filhos da ira, estão ali voltados para os seus próprios desejos carnais, mas pior do que isso, é a separação que nós fazemos. Ah, não, eu não ando com essa gente. Que gente? Todos nós somos filhos de Deus. Cristo morreu por todos nós. Cristo morreu por você, Cristo morreu por aquela pessoa que está ali largada, bêbada, ébria, embaixo do viaduto. Ele morreu por todos. Em Cristo não há distinção de cor, não há raça, não há posição econômica, não há não há diferença. Em Cristo todos somos um e Ele morreu por todos. E o sacrifício foi o mesmo. Ele não fez mais sacrifício por mim, por você, do que fez por aquela pessoa que está ali perdida. E muitas das vezes, ao invés de nós levarmos o amor de Cristo a essas pessoas, o nosso comportamento é como o dos judeus com relação aos gentios, de inimizade. É preconceito com relação às pessoas homossexuais. Não estou dizendo que a gente tem que concordar, aceitar, mas o nosso comportamento é de inimizade. Então não tem como nós chegarmos a essas pessoas, como nós demonstrarmos o amor de Deus para com elas, quando nós que estamos aqui presentes e lidamos com elas, a tratamos com preconceito. Não é? Se você sabe que uma pessoa está envolvida em determinadas coisas, você separa o seu filho. Eu não quero que você ande com ele. Não quero, sabe? Tudo bem que muitas das vezes realmente nós temos medo e a nossa primeira atitude é querer separar os nossos. Mas é a forma como falamos, é a forma como agimos. Ao invés de estarmos orando pelas pessoas, nós estamos tratando ela com preconceito. E isso é o que está sendo retratado aqui. Paulo aqui na carta está falando para o relacionamento entre os judeus e gentios, mas isso vale hoje para nós, não é? Entre aqueles que já fomos alcançados, não é? Pela graça e tivemos o privilégio de receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir que só Jesus Cristo salva, que ainda não tiveram as suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Nós muitas das vezes as tratamos com a mesma distinção. Então elas estão alienadas de Deus e alienadas do povo de Deus. Mas vamos adiante. Então nós falamos desse muro, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido também que o muro ele era real, fazia parte. Então você tinha um pátio, não é? Ali que separava, né? Com mais de 15 degraus de diferença. Ali, não é? Era um pátio fundo, de onde daquele pátio, né, o gentio podia olhar e ele via toda a construção do templo, mas ele não podia ousar subir aqueles degraus, porque se ele subisse aqueles degraus e fosse ao templo, né, ele responderia pela sua morte. Né? Ele seria o próprio responsável pela morte que o acarretaria, porque ele poderia ser morto por aquela turba de judeus que estavam ali. Paulo vai trazer 3 retratos, né? Ele vai nos dar 3 retratos aqui nesse texto. Primeiro, ele vai nos trazer o retrato de uma humanidade alienada. Então, quando ele fala aqui que ele tem uma humanidade alienada, ela está alienada de 3 coisas, não é? De 5, não é, coisas. Primeiro, ela está alienada sem Cristo. Nos versículos adiante, ele vai falar que elas estão separadas da comunidade de Israel e são estranhos à aliança. E ele vai dizer que eles estão sem esperança e sem Deus. Vamos ler o texto?
Os versículos 11 e 12, né, refere-se particularmente ao mundo gentio ou pagão antes de Cristo. Né, aqueles aos quais os judeus, que são a circuncisão, chamavam com desprezo de incircuncisão. Né? Mas é interessante que tanto o rito físico quanto a palavra tinham chegado a assumir uma importância exagerada. Né? Os judeus, eles davam muita importância à questão deles serem circuncisos, deles pertencerem ali ao ser descendentes de Abraão. Né? Eles começaram a usar isso, ao invés, né, de ser um fator de aproximação, eles começaram a se orgulhar tanto desse fato que começou a haver essa segregação. E o problema, né, principalmente ali, a gente vai ver muitas das vezes no texto bíblico falando que o problema era do judeu com relação ao gentio. Era o judeu que orava agradecendo a Deus por não ser gentio. Não é? Era o judeu que fazia essa separação. Quando a gente lê ali o texto da mulher samaritana, a gente vai ver lá que ele vai dizer, o texto vai parar e vai dizer assim: porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então, era o judeu que tinha essa separação. Ele se colocava num patamar de ser superior aos demais. Ele começou a dar muito valor à questão, não é, da circuncisão. Mas Paulo, ele vai dizer que os judeus, os judeus chamavam os gentios de incircuncisão, não é, por aqueles que se intitulavam circuncisos, ou seja, os judeus circuncisos chamavam os gentios de incircuncisão. Mas Paulo vai ressaltar que essa circuncisão, eles eram circuncidados por mãos humanas. Era um ato humano. Né? E Paulo está dizendo com isso a insignificância, não é, que nomes, etiquetas tinham naquele sentido, né? Quer dizer, se você ser circunciso, incircunciso, não fazia diferença, porque tinha sido feito por mãos humanas. Não é? A realidade por trás deles, não é, dá a entender que o que é chamado de circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas, é um outro tipo de circuncisão, uma circuncisão que pode ser feita em nossos corações. Não é? Paulo está ali, então, quando ele faz questão aqui de, logo no versículo 1, de falar, não é? Ele vai dizer: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, não é, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Paulo está dizendo, olha, existe vocês outrora eram chamados de incircunciso por aqueles que eram circuncisos, mas circuncisos na carne. Agora vocês passam por uma espécie de circuncisão também, mas não uma circuncisão humana. Uma circuncisão, não é, que seria na alma, uma circuncisão feita, não é, pelo próprio Cristo. Do momento que você aceita Cristo, você é lavado e você passa a ter uma aliança com Ele. Não é? A circuncisão era ali uma questão humana. Não é? Lá no Velho Testamento havia, não é, a aliança de Deus com Abraão e era o símbolo daquela aliança. Mas agora estamos numa nova aliança. Então não existe mais separação entre circuncisos e incircuncisos. Debaixo de Cristo todos somos iguais. Não é isso que Paulo está querendo, não é, retratar nesse momento. No versículo 12, né, ele vai dizer: naquele tempo estáveis em Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus e sem mundo. Não é? Então aqui está mostrando esse retrato da sociedade alienada, não é? Eu disse, a sociedade, ela estava, o primeiro retrato, né, da sociedade, da humanidade alienada é que ela não tinha Cristo, ela era separada, não é, porque ela não tinha Cristo, ela estava separada da comunidade de Israel e dos estranhos. Nós limos aqui, olha, naquele tempo estava sem Cristo. Então, ela era um retrato de uma humanidade alienada, porque ela estava sem Cristo, ela era separada da comunidade de Israel, ela era separada, não é? E eles eram estranhos à aliança.
da promessa e eles não tinham esperança, eles não tinham Deus no mundo. Então aqui Paulo está retratando, não é, essa humanidade, não é, alienada. O segundo retrato, né, é que de Cristo, que ele faz a paz, não é? Cristo faz a paz. Esse é o segundo retrato, não é, que Paulo vai tratar. E o terceiro retrato é da nova sociedade com Deus. Mas ainda nesse versículo 12, eu queria falar o seguinte, não é? Que Paulo deixa claro que a questão das ofensas trocadas entre os judeus e gentios passa para a realidade séria da alienação gentia. Em Romanos, ele relacionou os privilégios judaicos, mas aqui ele apresenta as incapacitações gentias. Não é? Primeiro, eles estavam sem Cristo, nós já batemos bastante nisso, não é? Esse versículo 12 traz todos esses retratos, né, da sociedade alienada, é um versículo bom para a gente, não é, grifar, não é, e ter ele em destaque. Não é? Então, ele vai dizer, eles estavam sem Cristo. A expressão é tanto mais trágica, não é? Porque lá no capítulo 1, ele desdobra as grandes bênçãos espirituais de estar em Cristo. Não é? E na primeira parte do capítulo 2, Paulo explica como Deus nos deu vida, né? Ele nos deu vida estando nós mortos. Não é? Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, não é, com Cristo. Mas naquele tempo, isso é, durante todo o período antes de Cristo, né, os gentios não estavam em Cristo, nem com Cristo, mas sim separados de Cristo, nem sequer tinham a expectativa de um Messias vindouro. Essa era a expectativa dos judeus, né? Mas é interessante que a Bíblia vai nos dizer o quê? Que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, não é? Ô glória! E nós vamos ver também a segunda e a terceira incapacitação, não é, dos gentios, é que eles eram separados da comunidade de Israel. Né? Eles eram estranhos à aliança da promessa. Aqui a referência, né, da aliança feita entre Deus, né, e Abraão. A quarta e a quinta incapacitação, não é, são as incapacitações dos gentios. Eles não tinham esperança e eles estavam sem Deus no mundo. Quer dizer, eles estavam sem esperança porque, embora Deus planejasse incluí-los um dia, não é? Porque ele assim prometera a Abraão, lembra que quando Deus faz a promessa a Abraão, ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, desde a separação lá, quando Deus chama Abraão e diz que formaria dele uma grande nação, né, Deus já diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já havia a promessa da inclusão dos gentios, não é? Na promessa ali, Deus já tinha o plano, não é? Ele dá essa esperança para os gentios. Mas eles não sabiam, né? Até então eles não sabiam, não é, que tinham essa promessa e por isso não podiam sustentá-la. E a gente pode dizer, não é, que não é exagero, não é, portanto, descrever o mundo antigo não judaico como sendo sem esperança e sem Deus, não é? Como, não é, era triste, não é? Como devia ser difícil, não é, para os gentios naquela época. Hoje, nós ainda vemos o homem construindo vários muros, né, de separação. Né, nós tínhamos ali o muro em Berlim, né, que separava a Alemanha, né, oriental da Alemanha ocidental. Nós vemos ali a separação da Coreia. Nós vemos, né, tantas barreiras que existem, né, que o homem coloca. Eles constroem barreiras de raça, de cor, de casta, de tribo, de classe. E por que não dizer que constrói barreiras de religião? Né? Nós construímos barreiras de religião. Nós somos
tendenciosos, nós somos, não é, críticos, não é? É uma característica da comunidade. É uma característica da comunidade sem Cristo. Mas muitas das vezes nós trazemos essas características para dentro do meio, não é, das nossas igrejas. Agora o apóstolo Paulo diz, portanto, lembrai-vos, não é? Tem coisa que a Escritura nos manda esquecer, não é? Ele manda nós esquecermos injúrias, não é? Que outras pessoas cometem contra nós, mas há coisas em particular que a Escritura diz, lembrai-vos, nós somos ordenados a nos lembrar e a nunca nos esquecermos. E é interessante que nós que fazemos parte desse grupo, nós que não somos descendentes dos judeus, mais do que nunca nós deveríamos lembrar e olhar com compaixão para as pessoas que ainda não têm Cristo e não discriminá-las, não é? Porque nós passávamos pelo preconceito, não é? E então ele está dizendo aqui, olha, se lembrem, não é? Olhem com amor, olhem com carinho, lembra do que vocês passaram. Não é? E é muito interessante que essa segunda parte aqui do capítulo 2, Paulo não se inclui. Né? Ele vai usar sempre ali, não é? Vocês se lembrem, não é? Ele não se inclui, não é? Dentro daquilo que ele está colocando para aquelas pessoas. E o versículo 13, não é? Ele também tem aquele maisinho, né? Aquele mais, né? Mas, porém, todavia, contudo, né? Que lá no versículo 4 do capítulo 2, ele vai descrever o homem, não é? Ele vai dizer, ele vos deu vida estando vós mortos nos seus delitos e pecados, não é? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, né? Portanto, né? Mas, porém, todavia, não é aquele pode, todavia Deus sendo rico, né? Contudo Deus sendo rico. E aqui no versículo 13, ele também tem, não é, o mais, né? Porque ele vem tratando aqui, portanto, lembrai-vos, não é? Se lembrem de que outrora vocês, gentios na carne, eram chamados de incircuncisão, não é? Por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, contudo, agora em Cristo, né? Todavia, agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Não é? Ele fala, né, das nossas dificuldades, mas ele traz ali, contudo, Deus, não é? Amor, ele prova a sua misericórdia, e aqui ele vai falar, não é? Mas agora Cristo, não é? Do qual vocês estavam longe, agora vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. O segundo retrato, não é, como nós falamos, é o retrato do Cristo que faz a paz, não é? E ele fala aqui nos versículos 13 a 18, não é? Nós podemos fazer uma seção, não é? Um paralelo entre as duas seções de Efésios 2. Primeiro vem em ambos os casos uma descrição da vida sem Cristo, não é? O versículo 1 a 3, eu acabei de ler, não é? Ele descreve a vida sem Cristo, não é? Estávamos mortos, não é? Segundo o príncipe da potestade do ar, seguíamos a inclinação da carne e éramos por natureza filhos da ira, não é? E aqui no versículo 11 e 12, ele vai falar da nossa alienação, né? Outrora vós, gentios na carne, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E aí vem o destaque que eu falei.
Mas, não é? Logo aqui no versículo 13 ele vai dizer, mas agora em Cristo, não é? Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. E o versículo 4 do mesmo capítulo diz que mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, aí está o paralelo entre essas duas sessões, não é? A diferença que Cristo faz em nossas vidas. Né? Nós estávamos longe, né? Fomos aproximados pelo sangue de Cristo. A terceira, não é? O terceiro retrato que nós vamos ver aqui é o retrato da nova sociedade de Deus. Como é essa nova sociedade de Deus, não é? Ele começa o seu resumo dos versículos 19 a 22. Vamos ler que esse texto nós ainda não lemos, não é? Ele disse: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Né? Paulo começa o resumo falando, né, explicando passo a passo, né, o que Cristo tem feito para nos aproximar. Não é? Nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas somos concidadãos com os santos. Paulo, ele descreve, né, ele faz esse resumo do que Cristo tem feito para nos aproximar de Deus e do seu povo. Aquele que anteriormente no mundo gentil estava longe, Cristo aboliu a lei dos mandamentos, criou uma única e nova humanidade no lugar das duas, reconciliou ambas com Deus, pregou a paz para aqueles que estavam perto e longe. Assim, qual é o resultado da realização de Cristo e da sua proclamação da paz? Somos nós. Né? Vós, os gentios, já não sois aquilo que éreis antes, estrangeiros e peregrinos. Não é? Nós não somos mais estrangeiros, nem somos estranhos. Nós, não é? Somos agora concidadãos. E ele diz que sois de casa de uma maneira que nunca fostes antes. Né? Éreis refugiados e agora vocês têm um lar. A fim de indicar a riqueza da sua nova posição e dos seus novos privilégios em Cristo, Paulo apela para 3 modalidades familiares da igreja, não é, que se desenvolvem em outras passagens da Escritura. É o reino de Deus, a família de Deus e o templo de Deus. Não é? Concluindo, irmãos, essa nova sociedade, nova raça, não é? Essa nova sociedade que Deus fez existir é nada menos do que uma nova criação. Uma nova raça humana, cujas características não é de alienação, mas sim de reconciliação. Já não é a divisão e a hostilidade, mas sim de união e paz. Os cristãos, eles levantam novas barreiras no lugar da antiga. E agora eu passo a ler aqui o texto de John Stott. Os cristãos levantam novas barreiras no lugar das antigas, que Cristo demoliu. Ora uma barreira de cor, ora o racismo, o nacionalismo ou o regionalismo. Ora as animosidades pessoais engendradas pelo orgulho, pelo preconceito, pelo ciúme e pelo espírito que não perdoa. Ora um sistema discriminatório de castas ou de classes. Ora um clericalismo que separa os clérigos dos leigos como se fossem espécies diferentes de seres humanos. E ora um denominacionalismo que transforma as igrejas em seitas e contradiz a união e a universalidade da Igreja de Cristo. Como ousamos edificar paredes de separação dentro da sua comunidade quando ele a destruiu? Como é que nós temos coragem, irmãos, de construir barreiras, de fazer separação, de fazer segregação,
quando Cristo deu a sua vida para que essas barreiras, para que esses muros fossem destruídos. O que é ofensivo a Cristo também é ofensivo, embora de modo diferente ao mundo. Impede o mundo de crer em Cristo. Deus pretende que o seu povo seja um modelo visual do Evangelho, a fim de demonstrar diante dos olhos das pessoas as boas novas da reconciliação. Os irmãos entendem que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus separou o povo de Israel, e aquele povo, ele deveria ser um povo santo. Não um povo santo no sentido de que ele deveria ser santo para se orgulhar de ser santo, mas ser santo no sentido de que ele deveria contagiar os outros povos para que eles quisessem seguir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, vendo a diferença que aquele Deus fazia na vida deles. Mas em determinado momento, eles passaram a ver essa separação como sendo um item assim de grande privilégio. E o era, mas não um privilégio para que eles tivessem preconceito e excluíssem as outras pessoas. Deus não criou ninguém para ser fogo do inferno, para ser combustível para o fogo do inferno. O que é isso? E era essa a forma como eles viam. Irmãos, muitas das vezes nós temos ousado criar essas mesmas barreiras. Nós que fomos alcançados pela palavra libertadora de Cristo. Nós que encontramos esse caminho, que é verdade, que é vida. Muitas das vezes nos colocamos num patamar de santidade, num patamar de superioridade. E ao invés de estarmos mostrando para essas pessoas o quão diferentes nós somos, o como é bom fazer parte da família de Deus, nós as excluímos e as tratamos com preconceito. Nós as julgamos. E aqui John Stott ele fala, não é? Como que nós ousamos edificar paredes de separação dentro da comunidade quando Cristo já as destruiu? Principalmente esse momento que estamos vivendo aqui no Brasil. Muitas das vezes eu me envergonho do comportamento de muitos que se dizem cristãos. Estamos usando o nome de cristão, o nome de Cristo, para fazer segregação. Quem não apoia determinada pessoa, quem não aceita tudo o que essa pessoa faz, como se ela tivesse recebido uma procuração da parte de Deus para fazer o que ela quer e bem entende, então não é cristão. Muitas pessoas têm se afastado do nosso meio por causa desse comportamento hostil, arrogante com que nós temos nos comportados. Deus não deu procuração a ninguém para fazer o que quer e bem entende e não pagar. Nós precisamos examinar, separar aquilo que é bom. Nós não podemos, irmãos, erguer esses muros. Muitas pessoas têm se afastado por causa de posts que evangelhos colocam, de apoio que nós damos a determinadas coisas, que como podemos dar apoio a determinadas situações que vão contra aquilo que pregamos, que é o amor, a bondade, a paz. Nós precisamos estar atentos, irmãos, e separar aquilo que é ideologia política daquilo que é bíblico. Examinar as escrituras e observar aquilo que elas contêm. Meu povo está sendo destruído porque não conhece a minha palavra. Essa carta de Efésios, ela foi escolhida, não é, ao acaso. Eu sempre tive muita vontade de fazer um estudo assim detalhado, mas cada vez que eu me detenho, e dessa vez que eu parei nesse parágrafo aqui, realmente assim me impactou muito, muito mesmo, ver aquilo que lá desde o passado já acontecia e como que nós podemos incorrer nos mesmos erros, não é? Quando tem a palavra aqui de forma
tão detalhada, que coisa linda que Paulo escreve, quantos detalhes, quanta riqueza ele nos passa, como podemos aprender. Não pense naquilo que a irmã Ana Cláudia está falando. Se eu te ofendi, não é o meu intuito, os irmãos me conhecem, sabem em quem eu votei, não é? Sabem qual é a minha questão partidária. Não é essa a minha questão aqui, eu não estou aqui para falar nada disso. Eu só quero que você examine a Escritura. E aí observe se você está fazendo algum tipo de separação, se você está construindo algum tipo de muro. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos edificando. E que essa palavra que estamos estudando, que ela frutifique em nossos corações. Que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações. É por isso que eu sempre começo o sermão e o estudo pedindo a Deus que abra as nossas mentes e os nossos corações. Porque é Ele quem tem que falar. Não deixe de deixar o seu like, mesmo que hoje você esteja pensando, a irmã Ana Cláudia merecia um dislike, não é? Mas se manifeste, dê a sua manifestação lá, porque o que importa é você manifestar ali e o nosso canal ele vai crescendo. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos. Senhor, o Senhor conhece o meu coração e sabe aquilo que vai nele. Eu te peço também por todos os irmãos, ó Deus, que estão assistindo nesse momento. Fala, Senhor, aos nossos corações. Não queremos que seja a opinião de A ou B, ó Deus, mas aquilo que a Tua palavra tem nos trazido. Então, revela ela aos nossos corações. Fala, Senhor. Fala e não te cales. Em nome de Jesus, amém.